Olá pessoal, tudo bem? Marinheiro de primeira viagem aqui. Agora deixa eu tentar adicionar a Daiane. Daiane, você tá por aí? Luciana Fialho. Deixa eu ver como é que eu consigo aqui adicionar. Eu tô aprendendo. Ah, que legal. A Daiane tá por aí. Tá bom. Vamos lá pessoal, então como nós combinamos, vamos falar um pouquinho sobre educação inclusiva, né? Educação física na perspectiva da educação física inclusiva. E eu vou respondendo algumas dúvidas. Acho que já foram feitas algumas perguntas. E nós vamos começando pelas perguntas. E melhor dizendo, eu vou explicar um pouquinho o que é que eu faço, quem sou eu. E à medida que vão aparecendo novas perguntas aqui, eu vou respondendo, tá ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou o professor Paulo Quereghini. Eu sou da região de Ribeirão Preto, sou de Ituverava, São Paulo. E sou graduado em Educação Física, fiz a graduação em bacharelado e licenciatura. Depois também era professor de judô desde antes da faculdade. Trabalhei como personal trainer, me especializei nessa área de ciência do exercício físico. Depois entrei para a área acadêmica, na pós-graduação em educação física, em educação especial pela UFSCar, no mestrado e doutorado. E lá tive contato com uma área da ciência chamada análise do comportamento. E dentro de um laboratório de psicologia, e estou falando enquanto eu leio os comentários aqui, vou aprendendo, tá bom? Enquanto eu faço. Então, mestrado e doutorado foram nessa área de educação especial pela UFSCar e dentro de um laboratório de psicologia. Então, eu estudei bastante sobre análise do comportamento, que é uma área científica que permite um acompanhamento, uma avaliação, um acompanhamento, intervenções e procedimentos de ensino bastante particularizados. E é justamente a população mais carente que diretamente envolvida na educação inclusiva, né, que antes algumas pessoas não estavam dentro do contexto de atendimento coletivo, que são mais beneficiadas. Obviamente, o processo de inclusão ele é para todos. E quando a gente fala de inclusão, a gente não precisa necessariamente falar de pessoas com deficiência. Mas se a gente pensar aqui em historicamente, né, muitas pessoas estiveram fora do contexto de atendimento coletivo, então os procedimentos de ensino vão sendo diretamente aplicáveis para essa população, tá bom? Depois trabalhei em universidades do estado de São Paulo e depois passei no concurso para professor substituto aqui em Fortaleza. Estou há 3 anos em Fortaleza e gostei da cidade, embora vá pouco à praia. minha pele não deixa mentir. E foi bastante interessante essa experiência, porque aqui eu consegui criar um grupo de estudo, fazer orientações na área que me interessa, na área de análise do comportamento, educação especial, educação física especial, educação física inclusiva. E então a minha experiência como professor, fui professor também nesse meio tempo aí, professor concursado no estado de São Paulo. Trabalhei em uma escola de periferia com crianças bem pequenas até jovens. Trabalhei em escola particular também no estado de São Paulo. Enfim, tem uma experiência bastante interessante que entendo poder contribuir para o avanço do que a gente chama de educação inclusiva, né? Ou inclusão. Bom, eu já falei um pouquinho sobre o que eu entendo sobre educação, um pouquinho, né? Sobre educação inclusiva, que a gente não precisa necessariamente falar de pessoas com deficiência, porque a educação inclusiva é, na realidade, educação, né? Hoje a gente adiciona esse termo inclusivo, né, ou inclusiva na palavra, para sinalizar que em algum momento é uma quebra de paradigma, uma quebra de visão, de interpretação do que antes a gente tinha como uma educação tradicional, que
era voltada para um sistema normalizador, de normas, né, onde você estabelece um objetivo comum por séries e os alunos devem apresentar esses desempenhos previstos, né, como norma. E aqueles que não apresentam minimamente, em termos de média, esses desempenhos, eles não passam, né? Então eles precisam passar por apresentar esse desempenho. Então, na verdade, é como se o sistema educacional ele fosse uma seleção e os alunos tivessem que se adequar a esse sistema. E existe um sistema que funciona para a maioria das pessoas, tem funcionado, como muitos de nós aqui provavelmente estão aqui, começaram com o ensino via cartilha, né? Então é um sistema de ensino, um padrão normalizador também, e que o aluno tem que se adequar ao sistema, né? E vinha achando que vinha funcionando, porque se a gente pensar que 70%, 80% dos alunos passavam de série, então há uma interpretação de que isso está funcionando, e na verdade não funciona, né? A educação ela deve ser, não para a maioria, ela não deve ser, ela pode ter aspectos que selecionem alguns estudantes com habilidades para que eles possam ter maior desempenho especificamente nesses aspectos, mas não para uma educação coletiva geral. Todos devem ter o máximo das suas habilidades em desenvolvimento, né? Então, o que eu posso contribuir nesse aspecto é que a educação inclusiva ela quebra o paradigma de um sistema normalizador para um sistema de equiparação de oportunidades. Então, para isso, você precisa ter uma visão muito diferente daquilo que a gente está acostumado. E isso é difícil, porque eu tenho quase 40 anos, passei por um sistema que era normalizador, então eu tenho isso como referência para repetir, né? E fazer algo que eu não tive um modelo para seguir é mais complicado. Então a gente está no processo, criando uma geração de professores que vai gerando modelos que possam ser criticados, que possam ser melhorados, possam ser refinados, com a participação de mais profissionais da equipe escolar, e a partir disso a gente vai começando a ter uma evolução. É uma pena que isso esteja acontecendo, né? Tentando talvez consertar, talvez, né? A gente tem aí novas orientações do novo governo que enfim, nada ainda muito bem estabelecido, as coisas ainda são apresentadas pelo Twitter, né? Que mostram que a perspectiva não será tão positiva assim. Mas se a gente pensar que, a gente comparar o que a gente discute sobre educação inclusiva hoje com o que a gente discutia há 10 anos, é um avanço, pelo menos em termos de saber o que está fazendo errado, bastante grande, né? Então, na perspectiva da educação, na perspectiva da educação física inclusiva, educação inclusiva, que aí é a partir disso que a gente começa a ter uma interpretação da educação física inclusiva. A gente precisa entender maior, um guarda-chuva maior, que é a educação inclusiva. Ela prevê uma educação baseada na equiparação de oportunidades. Então, você precisa necessariamente fazer uma avaliação dos repertórios que serão alvo de ensino, para somente a partir desses desempenhos você poder então traçar estratégias de ensino mais específicas para esse indivíduo. Parece uma coisa muito simples, mas não é. No cotidiano, a gente já vê as cartilhas do que se deve ser ensinado, como deve ser ensinado, antes mesmo de saber o que o aluno faz. Então nós podemos ter 2 alunos que passaram por experiências familiares, uma sociedade bastante semelhantes e que apresentam repertórios acadêmicos completamente diferentes. E não só habilidades acadêmicas, mas habilidades de aprendizagem básicas, como saber esperar, como saber fazer contato visual, como
observar o desempenho de umas pessoas, a gente chama aprendizagem por observação, observar o que os outros fazem e aprender com os erros e acertos de uma outra pessoa. Esse repertório é bastante sofisticado, que precisa ser muito bem treinado, desenvolvido, e a partir de que você treina esse desempenho, muitas outras habilidades são aprendidas quase que espontaneamente. A gente aprende a aprender, né? Então, a partir desse repertório, a gente aprende a aprender novas coisas com mais facilidade. E tem algumas pessoas que não têm esse repertório bastante desenvolvido, e por conta disso, muitos outros repertórios ficam prejudicados, né? E especificamente habilidades acadêmicas. Então a gente precisa de uma avaliação bastante sistemática dos repertórios que são de ensino. A gente, o que vê também em geral é a avaliação de repertórios de uma forma simplificada, que não diz o que você deve ser feito, mas simplesmente um diagnóstico de pontuação, e que não consegue de alguma forma acompanhar esses repertórios que são necessários para o indivíduo aprender a aprender mais coisas. E essa live é complicada porque é muito boa, porque a gente começa a esclarecer, discutir um pouco mais sobre isso, a gente instiga que as pessoas abram os olhos para questões mais amplas, né? Mas não dá para se ensinar a fazer isso numa live, né? Existem cursos para isso, eu posso contribuir de alguma forma, a gente avançando um pouco mais sobre esses aspectos, posso sugerir leituras, sugerir materiais, mas aqui a gente vamos lá. E então, na equiparação de oportunidades, a gente precisa ter uma avaliação sistemática, e a gente começa a traçar as estratégias, e as estratégias não podem ser aplicáveis apenas pelo professor de sala. A gente precisa de uma equipe. A escola, a gente está falando de educação física agora aqui, de educação inclusive escolar, né? Mas são outros aspectos onde a gente vai falar de uma educação, de uma inclusão em outras esferas, né? Aspecto social, aspecto esportivo, no trabalho, né? No lazer. São outras questões que a gente precisa avançar, e eu acho que a gente, a partir de dúvidas aqui, a gente pode avançar, mas é importante a gente saber que a partir de um entrelaçamento de objetivos numa equipe interdisciplinar, que a gente começa então a pensar nas estratégias, e mais ainda importante, a gente precisa da incorporação da ciência, da onde eu trago da análise do comportamento, que é uma ciência, não são estratégias, não são técnicas, é uma ciência que consegue acompanhar, que é importante a gente incorporar isso no âmbito escolar. Isso já vem sendo feito por vários profissionais no Brasil. Posso indicar alguns lugares que vêm trabalhando com isso também, né? Então, as estratégias devem a decisão das estratégias deve serem baseadas em ciência, nas evidências de sucesso para todas as pessoas, e não para a maioria, não para a média. Então, se uma estratégia está funcionando para a média e não está funcionando para todos, ela não está sendo eficaz no sistema educacional, certo? Então, alguns alunos vão precisar de um pouco mais de apoio, outros alunos vão precisar e vão necessariamente precisar que você retire apoio. Então eu vejo muito profissionais de educação física, mas também da área de pedagogia e, enfim, áreas afins, que utilizam várias estratégias, seja como rotina, pistas visuais, dicas orais, um conglomerado de estratégias de ensino, que o aluno acaba fazendo o que deve ser feito, mas você não sabe se aquelas estratégias estão sendo além do que ele precisa. E quando a gente dá instruções além do que ele precisa, o aluno acaba tendo menos aproveitamento em termos de independência no que deve ser feito. Então, equiparação de oportunidades não é somente pensar em estratégias
para algumas pessoas, mas também tirar ajuda, né? Tirar apoio para algumas pessoas para que você pense na independência e também na autonomia desses indivíduos. Então a equiparação é você fazer ajustes segundo as características de aprendizagem daquele repertório especificamente. Então o que eu quero dizer com isso? Pode ser que a gente esteja aqui ensinando alguma habilidade matemática, por exemplo, né, na perspectiva da educação inclusiva, e algum repertório especificamente, para um aluno X, a gente dá mais apoio do que para um aluno Y, enquanto que numa outra habilidade, por exemplo, de construção, de resolução de problemas, a gente precise dar para o aluno 1 menos ajuda, menos apoio do que para o aluno Y, né? Então, o diagnóstico de ter alguma pessoa com deficiência na sala, ele é um rótulo que pode trazer um prejuízo para o próprio aluno, mas também para o professor, porque ele traz um falso diagnóstico, uma falsa noção de como atender esse aluno, né? Como se ele tivesse uma pessoa com deficiência e então em todos os aspectos você precisa dar apoio mais do que a maioria. Isso não é verdade, né? Então em vários aspectos a gente tem vários exemplos, a comunidade traz várias evidências sobre isso, de alunos que às vezes têm um alto comprometimento comunicativo, mas tem um alto desempenho, altas habilidades em termos intelectuais. Então para alguns aspectos você precisa dar mais apoio, por exemplo, auxílio físico mesmo para ele precisar desempenhar determinadas habilidades, mas em outras habilidades você precisa dar mais dificuldade do que aquilo que é comum na turma, né? Então, melhor do que a gente dizer que uma pessoa tem deficiência ou a pessoa normal ou anormal, o adequado é a gente pensar na tipicidade, né? Qual é as características comuns da comunidade ali, né? Para que a gente possa ter uma noção também de habilidades para a turma, para que a gente tenha também um referencial de quais habilidades possam ser treinadas, e o conteúdo deve ser comum, mas os procedimentos de ensino, as metas para cada aluno devem ser de alguma forma mais particularizado do que tem sido feito atualmente. E isso a gente então se configuraria como uma perspectiva inclusiva. Quando a gente passa para o aspecto da educação física inclusiva, esse olhar ele deve ser mantido, porque se esse olhar não for mantido, a gente tem então um ensino do esporte por si próprio. A educação física é muito inclusiva, vamos ensinar então as habilidades esportivas, seja jogar futebol, seguir as regras, ou seja, fazer um salto, aprender a saltar, e isso fica o conteúdo em si próprio, né? A gente precisa entender qual o impacto de aprender essas habilidades para os indivíduos e traçar metas particularizadas. Então, numa brincadeira, por exemplo, que a gente pode ter um salto em distância, para um aluno X ele pode estar aprendendo a saltar 1 metro, 1,5 metro, 2 metros. Por um outro aluno, essa habilidade precisa ser muito mais sofisticada, com uma exigência muito maior, por exemplo, de vir fazendo por exemplo, um salto com uma coordenação motora mais sofisticada, né, que ele em termos de habilidades motoras já seja bastante sofisticado, mas que você possa exigir, por exemplo, dele a mensuração da distância para outras pessoas e comparar, criar gráficos. Você pode avançar esses aspectos, enquanto que para um terceiro indivíduo, para uma terceira criança, terceiro aprendiz, você está ensinando ele a esperar na fila. Então, o mesmo exercício você pode estar brincando, ensinando habilidades diferentes. Então, para um você está fazendo realmente uma ênfase no aspecto motor, uma outra está trabalhando um aspecto intelectual, acadêmico, que é de registro, de comparar, criar gráfico, enquanto para o outro você tem uma ênfase no aspecto social, que é esperar na fila. Então, uma mesma brincadeira. Em educação física, se você tiver, então, com conteúdos comuns, mas com objetivos e metas particularizados, você começa, então, a pensar que todos eles estão tendo avanços nas suas habilidades máximas, nas suas potencialidades,
né? E não, a gente não está pensando então em deficiência para cada uma das pessoas. E aí quando você começa a olhar que para cada um, né, alguns têm habilidades mais comuns da turma, outros habilidades ou desempenhos mais incomuns, ou dificuldades mais incomuns da turma, a gente não está pensando então que uns são diferentes dos outros, mas todos são diferentes dos outros. Algumas diferenças são mais comuns, são mais típicas, outras diferenças são mais incomuns, são atípicas. E isso é pensar inclusivamente, de forma inclusiva, né? Pensar que todos são diferentes. Quando a gente vê alguns gráficos, ou brincadeiras, as pessoas digitando, por exemplo, um desenho lá, que é inclusão, é todo mundo junto, fazendo a mesma atividade, só que é uma pessoa com cadeira de rodas, outra pessoa com deficiência visual, outra pessoa com autismo. E se a gente pensar que isso é inclusão, não é, porque aquela pessoa ela não é pessoa com deficiência visual em tudo, né? Ela é uma pessoa que em alguns aspectos a deficiência visual ela tem comprometimento, outras não tem, outras essa deficiência por conta da sua história foi uma potencialidade, né? Ela gera potencialidades. Então o certo seria dizer que aqui ali tem um monte de gente com características diferentes para cada coisa que você for ensinar. Então, se você for ensinar uma habilidade A, algumas pessoas vão ter um desempenho mais avançado do que outras, e se você for ensinar a habilidade B, essa pessoa que provavelmente estava com uma habilidade mais avançada pode ter uma carência, pode ter um déficit em termos de comparativos para a turma. Então, nem todos são mais ou menos em tudo, né? Então é importante a gente entender a inclusão em termos de equiparação de oportunidades e as diferenças de cada um a depender daquilo que a gente quer ensinar, certo? Bom, eu acho que eu me estendi um pouquinho na explicação, mas eu acho que foi um pouquinho a metade do tempo, um pouquinho até do que eu imaginei que eu fosse levar. E aí vamos partir das dúvidas. Eu sei que algumas pessoas já estão falando aqui, né? O professor Ale de Mello Alexandre, ele tem uma pessoa fantástica que tem excelentes exemplos da educação física inclusiva. E deixa eu ler o que ele escreveu aqui. Inclusão é de alguma forma dar oportunidades de sucesso para todos, para que as estratégias devem ser individualizadas. Para isso, as estratégias devem ser individualizadas. Exatamente, Ale. Mais do que individualizadas, elas devem ser particularizadas, né? Quando a gente pensa em particularizadas, a gente sinaliza que elas podem ser aplicadas coletivamente, mas com os procedimentos, com metas particulares, mas não individuais. Ou seja, quando a gente sinaliza, ela tem uma conotação, uma denotação de fazer sozinho, né? E não precisa fazer sozinho. Você precisa, por exemplo, num jogo coletivo, algumas pessoas estão tendo um certo apoio para se comunicar e com outras estão requerendo que elas se comuniquem de uma forma bem mais sofisticada, mas todas elas juntas, né? Não sei se essa interpretação pode contribuir com a tua análise, né? E as oportunidades devem ser bem sucedidas para todas, né? Elas devem ser, todos devem ter oportunidades, mas essas oportunidades devem ser manejadas de forma particularizada. Deixa eu ver aqui, eu acho que a Daiane colocou logo no início algumas perguntas, né? Deixa eu agradecer algumas pessoas aqui, eu vejo que o Ricardo esteve por aqui, várias pessoas acenando, que legal. Gostaria que as pessoas que estão aqui sinalizassem de onde são, se são daqui de Fortaleza, se são de São Paulo, de onde são. Podem fazer mais perguntas também, se quiser colocar o e-mail, na medida do possível eu vou respondendo, tá bom? Às vezes eu gravo algumas coisas também lá pela página do Modelo Exerciência, que é essa imagem que está aqui, que é a clínica que eu criei recentemente para treinar profissionais, para trabalhar na perspectiva da educação inclusiva, e eles não atuam diretamente, né? Então, por exemplo, alguns repertórios que os indivíduos na educação inclusiva apresentam barreiras. Então, por exemplo, se alguns alunos tiverem mais dificuldade de comunicação do que a maioria, né? Então eles apresentam um repertório comunicativo atípico, né? Ou podem ter atraso no desenvolvimento comunicativo.
Então, na educação física especial, a gente trabalha essas atividades, basquete, voleibol, quaisquer que sejam as ferramentas, para potencializar esse repertório, por exemplo, comunicativo, né, nesse exemplo aqui, que possa então ter mais avanços, maiores contribuições dentro do ambiente inclusivo. Então, a gente tem um arcabouço de profissionais, né, um arcabouço profissional, onde contribui de uma forma específica, especializada, para reduzir barreiras que estão contidas dentro do ambiente coletivo, e a gente chama isso... O processo todo é inclusivo, né? Mas quem está na zona de batalha, né, na frente de batalha, na educação física escolar, enfrenta essas barreiras de forma a ser controladas, mas na educação física especial essas barreiras são o próprio alvo de ensino, o próprio alvo de intervenção. Então vou buscar um pouquinho mais aqui. E aí a gente falar também sobre educação inclusiva, ela requer essa interpretação de uma forma ampla, né, que eu já dei uma explanação aqui, mas ela também tem suas especialidades, né? Então, e a gente, para falar de especialidades em termos de autismo, em termos de educação, de deficiência física, deficiência auditiva, a gente está quebrando esse paradigma. Então, a gente não pode pensar sob essa análise, essa explicação que eu dei anteriormente, de que a gente deve entender todos com suas diferenças a depender do que a gente for ensinar. Não existe uma educação inclusiva para autismo, não existe uma educação física inclusiva para pessoas com deficiência auditiva. Não existe, porque aí a gente está sinalizando que eles têm mais ou que eles têm menos alguma coisa, certo? Então, por exemplo, a gente pode pensar numa educação inclusiva para pessoas com atraso no desenvolvimento comunicativo. E aí você pode envolver pessoas com deficiência visual, porque de alguma forma foram privadas de alguns aspectos, algum âmbito de ensino que desenvolveram mais dificuldades para se comunicar, as pessoas com deficiência auditiva também puderam ter algum atraso comunicativo, mas essas pessoas podem não ter também um atraso comunicativo. Então, quando a gente fala em inclusão ou estratégias de ensino para pessoas com atraso no desenvolvimento comunicativo, a gente não precisa do nome dessas pessoas, do diagnóstico delas. Pode ter uma pessoa com autismo? Pode. Pode ter uma pessoa com desenvolvimento típico, né? Pode. Então, pode também não ter. Então, acho que é interessante essa análise, porque esse é um olhar inclusivo, é um olhar para as pessoas, que algumas pessoas apresentam características mais comuns do desenvolvimento, outras características mais incomuns, mais atípicas, né, do desenvolvimento. E aí, quando a gente pensar em desenvolvimento atípico da comunicação, então a gente vai pensar que pessoas que possam ter altas habilidades comunicativas e como é que a gente pode potencializar esses aspectos, e algumas pessoas que possam ter atraso no desenvolvimento comunicativo. Né? Então, como é que você trabalha na perspectiva, na educação, aí a gente já vai avançando mais, né? De uma forma equiparada para pessoas com comprometimento no desenvolvimento comunicativo. Então, você tem várias estratégias que aí eu tenho muita familiaridade com aspectos que são particularizados. Então, você precisa de uma avaliação mais rigorosa do desempenho comunicativo. Então, a gente tem vários protocolos de avaliação dentro da análise de comportamento que podem estar incorporados para algumas crianças, obviamente para aquelas que apresentam um repertório de atraso no desenvolvimento comunicativo, para a turma, não aplicar para todos, não caberia isso, mas protocolo para algumas pessoas. Por exemplo, existem, para citar né, crianças mais jovens, o VIBMAP, que é um protocolo de avaliação do repertório comunicativo bastante extenso, que avalia vários operantes e diz quais são os repertórios que ele tem tido mais sucesso e quais habilidades quais repertórios ele tem mais atraso, comprometimento, e que são esses que você deve investir mais tempo, né, ou mais atenção
para serem desenvolvidos dentro do ambiente coletivo, tá bom? E também, obviamente, dentro do ambiente separado, segregado, que é a educação especial ou a educação física especial, dependendo do profissional que for aplicar essas estratégias, né, para que possa então desenvolver de uma forma potencializada para os indivíduos. Então vamos às perguntas aqui da Daiane, que eu acabei de achar. Como detectar uma criança? Já está indo para um aspecto do autismo, que é uma das minhas especialidades. O meu mestrado e doutorado foram pessoas com síndrome de Down, pessoas com atraso no desenvolvimento intelectual, mas no final também tive um aprofundamento na área do autismo, né? Sou especialista em análise do comportamento aplicado ao autismo, fui docente nos primeiros cursos, no primeiro curso do Brasil também, da UFSCar, e hoje atuo diretamente também treinando profissionais e atendendo pessoas com autismo. Então, como é que fazer a detecção de uma pessoa com autismo? Bom, precisaríamos de uma live só para isso. Mas existem vários protocolos, né, que a gente pode identificar. O MChat é um deles, eu posso disponibilizar depois aqui. Existe uma tradução para o Brasil que você facilmente aplicável por pais, mas você não faz o diagnóstico. Você consegue observar sinais que o aprendiz possa apresentar, que sinalizam, né? Esses sinais vão sinalizar, eles vão indicar, eles vão levar uma tendência de que esse indivíduo possa ter um atraso em alguns repertórios que caracterizam o autismo, que são aspectos comunicativos e sociais, e tendência à repetição, comportamentos estereotipados, que vão então dar informações mais consistentes para que a equipe que vai emitir o diagnóstico possa trabalhar de uma forma mais efetiva, né? Então o MChat é para a família, você vai sinalizar, você fala, opa, ele vai sinalizar alguns, se você entender que existem algumas respostas que preenchem uma certa pontuação, você começa então a ter mais confiança de que o diagnóstico de um autismo pode estar consistente. É importante a gente entender que o autismo, né, é porque a pessoa apresenta essas características e não o contrário. Ele não apresenta essas características porque tem autismo. Quando a gente pensa assim, a gente pensa de uma visão mais inclusiva. Tá certo? Vamos lá então. Como montar o plano educacional individualizado? Caramba, é fantástica essa pergunta que me fizeram aqui, né? Mas eu cobro por isso. É um curso longo, né? E como é que ele é montado, né? Ele não é montado por profissionais que não são especialistas na área, né? Então, você monta a partir de estabelecimento de protocolos de avaliação e de registro, pensando em prioridades do ensino para o indivíduo, e você precisa de alguns protocolos que elas são gerais, mas alguns que são aplicáveis de forma bastante particularizada, como o próprio nome da própria pergunta, com o plano educacional individualizado, que a gente chama de PEI. Como é montado isso aí? Né? Então, ele deve conter os protocolos de avaliação e metas de intervenção muito sutis para cada habilidade que o indivíduo requer maior atenção, ou seja, que ele apresenta atraso no certo desenvolvimento comunicativo, social, motor, intelectual e mesmo de habilidades básicas de aprendizagem, como, por exemplo, manter contato visual, esperar, né, imitar uma outra pessoa, tá bom? Mas acho que a gente fica para uma outra live, essa pergunta 2, que ela é densa, tá bom? O professor pergunta número 3, o professor deve fazer seu plano de aula de acordo com toda a turma ou sempre visando a pessoa com deficiência? Ótima pergunta, excelente, né? Ele deve fazer o seu plano de aula. Na verdade, ele monta o plano de ensino pensando em toda a turma, porque ele vai estabelecer conteúdos, mas o plano de aula, ele deve conter estratégias
mais comuns, de ensino mais comuns, e estratégias de ensino mais sofisticadas, particularizadas, certo? E aí, nesse caso, mais uma vez, a gente não vai pensar na pessoa que tem deficiência, a pessoa que tem algum comprometimento, ou que apresenta um repertório de forma incomum, atípico, a depender daquele objetivo que você está traçando. Então, se você está traçando, por exemplo, objetivos matemáticos, ensino de habilidades matemáticas, então você pode ter um conteúdo comum, mas a meta de ensino para a maioria da turma, ela é comum, ela tem algumas características mais comuns, não pode ser particularizada, não pode ser igual para todos, tá? Ou pelo menos não deveria. Um sistema que a gente tem é complicado dizer que não deve, né? Porque fica tudo isso nas costas, uma preparação, uma organização nas contas do professor, da professora, e quase sempre não é possível ser feito isso. Então a gente precisa de uma revisão ainda do sistema educacional, onde a gente precisa de uma equipe trabalhando em cima disso, certo? A quantidade de alunos por sala também é uma injustiça, é uma injustiça com todos que estão envolvidos ali. Para os professores, para os alunos, para a comunidade, né? Então, ele deve sim, o plano de ensino deve ser conteúdos comuns. No plano de aula você pode ter o aluno, você vai ter o assunto comum, o conteúdo comum que vem lá sinalizado do plano de ensino, mas as estratégias de ensino elas devem conter estratégias mais comuns, estratégias mais particularizadas, mais sofisticadas para aquelas pessoas que apresentam um certo atraso ou até altas habilidades em relação àquele conteúdo, tá bom? Acho que são mais essas 3 perguntas, né? Deixa eu ver se a Daiane sinalizou, deixa eu ver. Gostaria que a Daiane me atualizasse algumas coisas aqui. Deixa eu ver uma mensagem aqui da Brendinha. Bom dia, professora. A utilização da educação física de forma individualizada para pessoas com transtorno que têm clara dificuldade de interação social pode ser um ponto de partida para a inclusão? Especificamente, muito bom, boa pergunta. Essa pergunta, nesse caso, a educação física de forma individualizada, ela tem um perfil chamado educação física especial. E aí, nesse caso, ela não é realizada dentro da escola, ela é realizada num outro ambiente, né? Então, se por exemplo o indivíduo está na 4ª série e ele ainda não aprende a esperar, não apresenta repertório de esperar, e por conta de... Como é que a gente sabe que ele não está sabendo esperar? Ou ele está empurrando as crianças na fila, ou ele está se machucando, ou ele está gritando, ou ele está fazendo gracinha para chamar a atenção para que não realize a atividade, né? Então esse repertório é importante ser ensinado de alguma forma, sendo controlada no ambiente escolar, no ambiente coletivo, mas esse repertório especificamente ele deve ser ensinado e uma intervenção particularizada num ambiente separado. Ele pode ser individualizado e ele pode ser em pequenos grupos também, mas é feito por um especialista e não é feito, essa especialização não é ensinada ainda na educação física, nos cursos de graduação em educação física. Então é uma formação que eu venho dando recentemente por conta da minha formação acadêmica, e então isso é ensinado para esse aluno, é ensinado para o professor a ensinar ao aluno num ambiente separado, de forma que esse repertório ele é melhor instalado de esperar e que é generalizado para um contexto coletivo. Então você ensina ele separadamente para que ele gere efeitos no ambiente coletivo de saber esperar, e a partir do momento que ele sabe esperar ou responder adequadamente à espera de uma certa atividade, ele possa, outras habilidades, como por exemplo motoras e acadêmicas, né, intelectuais, possam ser potencializadas. Então é como se você estivesse tirando uma barreira do aprendizado desse aluno. Então a retirada dessa barreira é feita num ambiente separado, que a gente chama de educação física especial, que deve participar do contexto da educação física inclusiva na sua totalidade. Tá bom? Se eu não fui claro na minha resposta, pode ficar à vontade para entrar em contato comigo, seja pelo Facebook, pelo Modelo Exerciência,
seja pelo Instagram, seja pelo meu e-mail, modeloexerciência@gmail.com, tá bom? E aí acho que ela faz uma pergunta aqui, a Brenda, faz, se sim, como fazer a ponte do individual para a inclusão? Exatamente, é que eu acabei de explicar, né? Então a gente ensina algumas habilidades que são barreiras dentro do ambiente coletivo, mas se ensina dentro de um ambiente segregado, e o professor precisa estar atento que as habilidades que são ensinadas no ambiente segregado, separado, elas gerem efeitos no ambiente coletivo, e na escola, no shopping, dentro de casa, ele deve trazer impacto. E o especialista em educação física especial, ele deve ter mecanismos de avaliação e controle para que esses repertórios sejam apresentados, que estão sendo ensinados, eles também sejam apresentados em outros ambientes. Vamos ver o que a Carla fala aqui. Ó. Interessante sua fala, professor. Importante destacar que precisamos estudar sobre a deficiência e as particularidades dos alunos para tentar proporcionar aulas que desenvolvam potencialidades. Perfeito, Carla, exatamente. Hoje a gente tem ainda uma literatura que ela é muito baseada numa visão médica, né, uma visão de deficiência como algo que foge à normalidade. Então você tem os cursos que falam de educação física, por exemplo, adaptada, especial. Especial não, né? Porque se as pessoas usavam, né, o título de um curso de educação física especial é porque provavelmente não entenderam ainda. Mas a ideia é você trabalhar com atrasos no desenvolvimento de determinados repertórios. Né? Então, por exemplo, você falar que uma pessoa vai estudar a particularidade, uma pessoa com deficiência auditiva, e aí você vai ouvir no curso que as pessoas com deficiência auditiva podem ter dificuldades de postura, comunicativa, e aí você pode encontrar hoje várias pessoas com deficiência auditiva que não só não tem atrasos no repertório comunicativo, não tem atrasos no repertório motor, como essas habilidades podem estar ainda super desenvolvidas, né? Então, as Paralimpíadas mostram pra gente isso. Então, mais importante do que a gente falar do diagnóstico é a gente falar do repertório que é alvo de ensino, né? Porque a gente não vai ensinar a redução da deficiência visual. A gente não vai ensinar a redução, ter como alvo o autismo. A gente vai ter como alvo a comunicação, a gente vai ter como alvo habilidades acadêmicas, de somar, de dividir, né, de resolver problemas. Se essas características estão em déficit, são essas habilidades que a gente deve ensinar. Seja a pessoa alvo de ensino com deficiência, né, no seu diagnóstico, ou não. E isso é um olhar inclusivo, certo? Deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Luciana de Fortaleza pede indicação de livros, testes. Ótimo, é bom sinalizar, Luciana, na área da educação física, a gente não tem muita coisa sobre isso, nessa perspectiva que eu estou dizendo. Tá? Eu construí um material acadêmico, didático para uma faculdade, o Centro Universitário Claretiano, faz mais ou menos 3 anos, pouco mais de 3 anos, mas está disponível apenas para os alunos dessa universidade. Mas pode saber que eu vou lançar um livro ainda esse ano, né, para a comunidade em geral. É um dos objetivos até que está na minha... está aqui atrás. O livro vai sair, está pelo menos terminado de ser produzido, esse livro, com essa explicação que eu trouxe aqui até o final do semestre, e um outro de uma forma mais particularizada, mais especializada no segundo semestre, falando inclusive da educação física especial. Um Ale que vem falando mais uma vez sobre o ideal é esse, né? Porém, quando se trabalha com alunos com TEA em contexto social frágil, o professor deve entender que seu papel deve muitas vezes ultrapassar as habilidades acadêmicas, já que grande parte desse público não possui nenhum de acompanhamento fora da escola. Perfeito, exatamente. Ali, acho que uma complicação para o professor lidar com essa frustração, né? Porque enquanto eu estou dizendo aqui que o atendimento ele deveria ser coletivo, deveria a comunidade ter essa visão de que as pessoas têm suas diferenças, né? Todas têm, algumas mais comuns, outras mais incomuns.
o papel de ensinar fica única e exclusivamente para o professor de sala, né? Então, realmente, saber ensinar o aluno a esperar, saber ensinar ele qual é a sua vez, né? A ele ter uma postura de ouvinte ativo, isso não deve ser ensinado, né? Não, é difícil ser ensinado pelo professor da escola. Ele deve ser ensinado num ambiente, se o aluno não apresenta esse repertório num contexto, já deveria, as pessoas da mesma idade deveriam estar apresentando, então você precisa ser ensinado num ambiente separado, tá bom? Então, o professor aqui, lá de Ituverava, da cidade onde eu nasci, gostaria que eu falasse um pouquinho sobre hiperatividade. Ótimo, eu vou precisar responder a tua pergunta como última, porque também já estamos no horário, tá bom? 10 horas, e uma outra live me coloca à disposição com mais perguntas para a gente falar. Bom, a hiperatividade também tá relacionado justamente com esses aspectos que eu disse, né? Então, o que uma pessoa que apresenta um diagnóstico de hiperatividade faz que uma outra pessoa que não tem diagnóstico não faz? Então, por exemplo, ela, na hora de você apresentar um determinado conhecimento, ela dá atenção para outras coisas, certo? Então, é nesse aspecto, com esse conteúdo, que você precisa ter estratégias para que ela fique atenta ou aumente o tempo de ficar atenta a determinado conteúdo. Então, o objetivo para ela vai ser estender e não só aumentar o tempo de engajamento, mas de um nível de precisão, de controle de estímulos, que é o termo técnico que a gente fala, né? de atenção mais sofisticada para aqueles aspectos, né? O que a gente chama também não só de maior atenção, né? Também de forma mais geral, dar mais atenção para aqueles aspectos que estão sendo ensinados. Então, e aí a gente pode ter uma pessoa que faz isso, que tem um diagnóstico de hiperatividade, pode não ter, tá? Então, mais uma vez, a gente tem que pensar no que uma pessoa que tem um diagnóstico, por exemplo, de hiperatividade, o que ela faz de mais ou de menos para aprender determinado conteúdo. Então, a hora que eu for ensinar determinado conteúdo, eu vou olhar se as pessoas têm mais ou menos dificuldades para ficar atenta àquele conteúdo, e aquelas que tiverem mais dificuldade para lidar com aquele conteúdo, eu vou dar mais auxílio para que ela possa fique atenta, certo? Independente se ela tem hiperatividade ou não. E isso é realmente olhar numa perspectiva inclusiva. Não sei se ficou claro para você, tá? Então, por exemplo, uma pessoa com diagnóstico de hiperatividade, para um outro conteúdo, pode ser que ela fique atenta. Ela pode se interessar muito mais. E aí, se você tivesse traçado que as estratégias para uma pessoa com hiperatividade seriam únicas, você poderia ser útil numa condição A, mas ela não seria útil na condição B, porque ela já estaria atenta. Então, para cada conteúdo que você for ensinar, e isso é um olhar muito cuidadoso, sofisticado, requer um atendimento mais coletivo, né? E aí precisamos olhar para a prática também, para a própria prática do profissional, quais são as dificuldades, mas a gente está pensando que é essa diretriz que a gente deve ter, né? E que a partir se ele tiver dificuldade é que a gente vai pensar nas estratégias de ensino mais sofisticadas, tá? Se ele não precisar desse auxílio, a gente não vai dar, porque é importante que ele tenha maior independência, né? E para desempenhar as habilidades que são propostas para ele, tá bom? A Daiane está dizendo aqui que assim que acabar a live deixaremos um link disponível para criar uma lista de pré-matrícula para um curso com o professor Paulo. Nós vamos ter aqui um curso em Fortaleza, ainda nesse semestre, de Educação Física Especial. Vamos falar do modelo Exerciência, como ele tem gerado as primeiras evidências no Brasil sobre isso. Nós fizemos um curso em Campinas, faz um pouco menos de um mês. Nós vamos ter mais dois em São Paulo, provavelmente um nesse semestre e um segundo no próximo semestre. E nós vamos ter um livro, ainda provavelmente 1 ou 2 livros que vão ser lançados esse ano ainda nessa área. Me coloco à disposição para contribuir. Hoje eu dou para quem é profissional de educação física que trabalha com pessoas com atraso no desenvolvimento.
Eu dou supervisão, uma supervisão para famílias para o Brasil todo, eu faço isso online, então o profissional ele filma a sua aula, manda para mim, eu assisto a aula e semanalmente eu faço orientações via Skype de como ele deve se proceder, quais são as avaliações que devem ser realizadas, como aplicar essas avaliações, como registrar desempenho, como acompanhar se o que você está propondo de ensino está sendo eficaz. Então, esse serviço ele é feito para as famílias que querem que o profissional de educação física atende seus filhos, por exemplo, sejam melhor qualificados. Eu atendo o próprio profissional que quer ter uma melhor formação para atender, ampliar seus alunos, e também atendo clínicas e escolas que queiram treinar os seus profissionais para isso. Tá certo? O Bruno está dizendo aqui que foi muito esclarecedor, o Lucas está agradecendo também pela live, o pessoal agradecendo. Podem fazer mais perguntas, eu acho que assim que na medida do possível a gente criar uma outra live, coloco à disposição para a Daiane, e eu queria aproveitar a ocasião também aqui para parabenizar o trabalho que vem sendo feito por ela. Às vezes essa palavra fica sendo usada de uma forma errônea, né? Mas o empoderamento que essas meninas vêm apresentando por conta desse empenho profissional e a transformação social e também acadêmica, por que não dizer isso, porque elas também geram profissionais mais qualificados em termos de científicos, né? Eu vejo um profissional, o professor Ricardo Gonzalez, que tem dado um apoio para elas, também bastante sofisticado. Então, quero parabenizar o trabalho que elas vêm fazendo, a Patrícia Távola também, que foi minha orientanda na UFC de Educação Física, e outras pessoas que eu não vou lembrar o nome agora aqui, mas quero parabenizar o trabalho sendo feito, a todos os professores que estão aqui presentes, a maioria da Educação Física, acredito, né, mas outros professores da área da pedagogia e áreas afins da saúde, da educação. Um forte abraço para vocês, um carinhoso beijo, para que vocês tenham cada vez mais motivação para uma transformação social mais impactante para todos, né? E de uma forma equiparada de atendimento, tá bom? Desejo sucesso para todos e agradeço, me coloco à disposição para uma nova ocasião, tá bom? Sucesso, um abraço. Antes, vamos lá, vamos tentar salvar. Como é que eu salvo?